amores, tudo bom com vocês? Bem, nono ano, nesta aula nós vamos resolver alguns exercícios, nesta e na próxima aula, porque o nosso último assunto, que está faltando para a gente finalizar essa primeira apostila do primeiro bimestre, é tabela periódica. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou finalizar o assunto da teoria da aula passada com resolução de exercícios. Na próxima aula, nós vamos entrar num novo conteúdo a respeito de tabela periódica e a gente vai finalizar com exercícios também, tá bom? Então, hoje, na verdade, na aula passada, na aula de segunda ou terça-feira, a gente fez 5 exercícios, né? E eu percebi que da apostila física que vocês têm aí, essa daqui que eu também tenho aqui, para a apostila digital que eu tô tirando os exercícios aqui, tá tendo uma incompatibilidade de páginas, 1 ou 2 páginas. Mas eu espero que vocês tenham encontrado aí essas atividades e tenham acompanhado tranquilamente, tá? Lembrando que dúvidas é só mandar lá no escolar. Hoje, nós vamos fazer os exercícios da página 47 e 48, tá? Então, vocês vão abrir lá, a gente vai fazer do exercício 6 ao número 12. O que vai aparecer de diferente aí para vocês? Aqui no vídeo, se você abrir lá na página 47, você vai ver que o seu primeiro exercíciozinho aqui em cima é o exercício número 6. Só que para mim, aqui ele aparece como o número 1. Então, é só a numeração do exercício que vai mudar, nada mais, tá? Então, o meu 1 é o seu 6, o meu 2 é o seu 7 e assim sucessivamente. Então, nós vamos fazer a resolução desses exercícios, do 6 ao 12, desses 6 exercícios. Próxima aula nós vamos fazer mais exercícios, tá? E só na semana que vem a gente vai começar com um novo conteúdo. A gente tem que sanar muitas dúvidas, que eu acredito que vocês devam ter muitas dúvidas a respeito desse conteúdo, porque igual eu comentei na aula passada com vocês, não é um conteúdo muito fácil de ser absorvido, por isso que a gente tem que estudar muito, fazer muitos exercícios e tirar todas as dúvidas antes da gente passar para o próximo assunto, porque o próximo assunto depende deste. Então, se tiver alguma coisa mal resolvida aqui, já vão resolver agora para não travar lá no próximo conteúdo. Belezinha? Então vamos começar. Antes disso, só uma observação. Essa que tá aparecendo aí no vídeo pra vocês, podem acreditar, sou eu mesma. É que nessa quarentena, eu não sei vocês, mas eu só como e não faço nada. Então eu já engordei, gente, por base de uns 5 quilos. Mas isso a gente há de resolver depois, não tem problema não. Então tá aparecendo aí uma lua cheia, mas sou eu mesma, tá? Então vamos começar. Exercício número 6. Relacione as colunas a seguir que apresentam os cientistas e os modelos atômicos propostos por ele. Então, a gente tem aí, eu acho que a gente até fez um exercício muito parecido com esse, né? Em que lá na primeira coluna a gente tem o nome dos cientistas e na segunda coluna a gente tem os modelos propostos. Então, cientista 1, Dalton, 2, Thomson, 3, Rutherford e 4, Bohr. Modelo proposto, Primeiro cientista a propor um modelo com cargas elétricas. Gente, carga elétrica, quem que descobriu o elétron? Quem que é o pai do elétron? Foi Thomson, né? Quando ele descobriu os elétrons usando a ampola de Crookes, então número 2. Segundo modelo, cientista que apresentou o primeiro modelo contendo um núcleo positivo. Opa, quem descobriu os prótons, que são as partículas com cargas positivas? Foi o Rutherford, né? Com aquela experiência lá com a lâmina de ouro, usando as partículas alfa. Próximo, átomo esférico indestrutível. Esse foi o primeiro modelo atômico que nós tivemos, construído por Dalton, então número 1. E por último, propôs um modelo em que elétrons estão em níveis de energia. Foi Bohr. Então ficou 2, 3, 1, 4. Exercício número 7. Descubra as palavras que devem ser escritas nas linhas horizontais para completar o crucigrama. Gente, eu não vou mostrar aqui o crucigrama, tá? Eu vou passar as respostas para vocês da 1 a 13 e depois vocês completem lá embaixo, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Descobridor do elétron e primeiro cientista a propor um átomo com carga elétrica. Então, o papai do elétron a gente acabou de falar lá em cima, né? Foi o Thomson. 2. Fenômeno que possibilitou a Rutherford e aos seus colaboradores. Eu não comentei com vocês, gente, mas aquela experiência que o Rutherford fez utilizando a lâmina de ouro, bombardeando a lâmina de ouro com as partículas alfa, ele fez junto com outros 2 estagiários, né? Então, esses colaboradores foram os estagiários que ajudaram a ele a realizar aí a descoberta. Então, o desenvolvimento do experimento, que consistia em bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfa. Então, a gente tem aí o fenômeno da radioatividade. Eu falei para vocês, né, que o polônio, que foi o elemento, que a amostrinha que ele utilizou lá dentro daquela caixinha de chumbo, que era um alfa emissor, ele foi descoberto pelo casal Curie, Marie e Pierre Curie,
que eram já sábios, estudiosos do fenômeno da radioatividade. Então, ficou radioatividade. 3. Considerava o átomo uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Primeiro modelo atômico da bola de bilhar foi o Dalton. 4. Região do átomo que contém elétrons. Ué, gente, eletrosfera, né? O núcleo contém prótons e eletrosfera, elétrons. 5. Primeira partícula subatômica descoberta foi elétron, né? Foi o elétron lá a partir da ampola de Crookes. Quem fez para nós foi o Thomson. Região que concentra praticamente toda a massa do átomo. É a região que nós chamamos de núcleo. Concentra prótons e nêutrons, que são os detentores da massa de um átomo. 7. Filósofo grego que apresentou a teoria dos 4 elementos. Quem são esses 4 elementos? Quem eram? Terra, água, fogo e ar, né? Para descrever a constituição da matéria. É Aristóteles. 8. Afirmou que o núcleo atômico era muito menor que a eletrosfera. Gente, isso daí tá me parecendo o modelo atômico do sistema solar. Quem fez para nós foi Rutherford, né? Onde o núcleo ele é denso, muito, muito pequenininho, fica lá no centro, e a eletrosfera fica ao redor. 9. Nome dado por Dalton para as partículas que constituem as substâncias. Gente, ele chamou isso daqui de agregados atômicos, né? A gente viu lá a respeito de substâncias simples, substâncias compostas, o que a gente chama hoje, que são formados por moléculas, o Dalton chamou de agregados atômicos, ok? 10. Filósofo grego, discípulo de Leucipo, que foi um dos primeiros a usar a palavra átomo, foi Demócrito. 11. Descobridor do nêutron foi Chadwick. Então, é Chadwick. Chadwick. 12. Desenvolveu ampolas de vidro que inspiraram Thomson em seu modelo atômico. Então, foi Crookes. Ele utilizou lá a ampola de Crookes para fazer o seu modelo atômico, que a gente chama de pudim de passas, né? 13. Partícula com carga neutra encontrada no núcleo do átomo é o nêutron. Virando a página, exercício número 8. O átomo de Rutherford, 1911, foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. Eletrosfera é a região do átomo que, letra A, contém as partículas de carga elétrica negativa, certo, né? Já é a letra A. Quem são essas partículas? Os elétrons. Então, letra A está correta. Número 9. Complete corretamente as frases a seguir. Letra A. Em seu experimento, Rutherford usou partículas alfa de carga elétrica positiva para bombardear uma fina lâmina de ouro. A maioria dessas partículas atravessou a lâmina sem sofrer desvios. Letra B. De acordo com Rutherford, o átomo apresentava uma região central denominada núcleo, carregada positivamente. Letra C. Os elétrons estão em movimento num grande espaço vazio, denominado eletrosfera. Letra D. O núcleo de um átomo é formado por prótons e nêutrons. E letra E. O nêutron, partícula sem carga elétrica e com massa muito próxima à do próton, localiza-se no núcleo de um átomo. Número 10. Um estudante elaborou um resumo com as principais características para cada modelo atômico. Então, Dalton. Átomo maciço indivisível. Thomson. Elétron de carga negativa incrustado em uma esfera de carga positiva. A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera. Rutherford. Elétron de carga negativa em um grande espaço vazio conhecido como eletrosfera em torno de um núcleo central de carga positiva. E Bohr. Elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Os elétrons podem saltar para camadas mais externas, liberando energia e, ao retornarem às suas órbitas de origem, absorvem energia. Pergunta: em quais modelos o estudante cometeu, ou em quais, né? O estudante cometeu erro? Justifique sua resposta. Meninos, o único erro que o estudante cometeu aqui foi no modelo atômico de Bohr, porque ele fala lá que os elétrons, eles saltam para camadas mais externas, liberando energia. E, na verdade, para ele saltar para uma camada
mais externa, ele tem que absorver energia e não liberar, né? E ao retornar às suas órbitas de origem, eles liberam essa energia e não absorvem. Então, ele só cometeu aí esse erro ao confundir liberar energia e absorver energia. Então, ele absorve, ele vai para uma mais externa e ele libera em forma de fótons, em forma de luz e volta para sua camada mais interna, sua camada de origem. Número 11. Ao longo do tempo, os cientistas propuseram diferentes modelos para representar o átomo. Por quê? Bom, gente, conforme os experimentos eram realizados, novas dúvidas e novas descobertas a respeito da matéria iam surgindo. Então, a gente comentou já, em determinado momento da aula, que a ciência ela não é uma verdade absoluta, ela é construída com o passar do tempo, então ela é uma verdade temporária, ela é uma verdade transitória. Uma vez que quando a gente tem um modelo atômico, a partir desse modelo atômico a gente tem dúvida, a gente vai atrás de responder essa dúvida e novas descobertas são feitas, né? Então, a primeira aula eu falei para vocês, a gente vai estudar a respeito do átomo, por que a gente não fala só do átomo como a gente conhece ele atualmente? Por que a gente tem que falar da história, da evolução dos modelos atômicos? Porque a gente tem que valorizar a ciência como uma ciência construtiva, né? Que agrega informações ao passar do tempo, né? Então, os modelos atômicos, eles vão sendo construídos e a partir de novas dúvidas que vão surgindo, novas descobertas vão sendo feitas e novos modelos atômicos vão sendo elaborados. E agora, para a gente finalizar esses exercícios da página 48, o nosso número 12. O modelo atômico atual pode ser representado simplificadamente da maneira ao lado. Então, a gente tem lá, né, a região central, onde nós temos os prótons e os nêutrons, né, lá no núcleo, e a eletrosfera, onde nós temos os elétrons. Sobre esse sistema, responda as questões propostas. Letra A. Quantas partículas subatômicas separadamente estão presentes no seu núcleo? Então, ele quer saber os prótons e os nêutrons. Os prótons são os verdinhos mais escuros. Então, é só você contar lá. Eu tenho 8 prótons. E eu tenho os verdinhos mais claros aí, meio amarelado, os nêutrons. Se você contar, eu também tenho 8 nêutrons. Letra B. O sistema está eletricamente neutro? Justifique sua resposta. Gente, para o sistema estar eletricamente neutro, o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons, né? Porque eles vão se anular, a carga positiva e a carga negativa se anulam. Então, para eu ter um sistema eletricamente neutro, eu preciso ter quantos elétrons ali na eletrosfera? 8, uma vez que eu tenho 8 prótons dentro do núcleo, né? Então, o total de cargas negativas é igual ao total de cargas positivas. Portanto, o sistema ele está, sim, eletricamente neutro, né? Eletricamente neutro, uma vez que eu tenho 8 elétrons lá na eletrosfera. A gente tem 2 elétrons na primeira camada e 6 na segunda camada. Nono ano, agora vocês vão abrir a apostila de vocês lá na página 52. Lá tem um título assim, ó, organize as ideias. Vamos lá, agora é sua vez. Faça a distribuição dos elétrons em camadas para os seguintes elementos químicos. Então, a gente tem aí 4 elementos químicos dos quais nós temos o número atômico entre parênteses e ele pediu para a gente fazer a distribuição dos elétrons em camadas, ou seja, em níveis de energia. Bem, nono ano, eu ensinei, a gente já aprendeu nas aulas passadas a fazer a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling. O que eu tenho lá no diagrama de Linus-Pauling? Os elétrons, eles são colocados dentro de subníveis e esses subníveis são colocados dentro de níveis, ou seja, de camadas. Nesse exercício, ele está pedindo para a gente distribuir os elétrons dentro das camadas. Então, ele está desconsiderando o subnível, certo? Então, a gente tem lá uma tabelinha que ele colocou aí para vocês, da camada K a Q, ou seja, do nível 1 a 7, e tá te perguntando, quantos elétrons que eu tenho na primeira, quantos que eu tenho na segunda, quantos que eu tenho na terceira? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a distribuição eletrônica normal, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, e depois a gente vai dividir esse diagrama em camadas, e vamos escrever aqui na tabelinha, certinho? Então, o primeiro elemento químico é o magnésio. Ele tem número atômico 12. Esse Z aí representa para nós o número atômico. Se ele tem número atômico 12, significa que ele tem 12 prótons dentro do núcleo. E ele tem também 12 elétrons na eletrosfera, né? Considerando que ele está no estado fundamental, que ele é neutro. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling até dar 12 elétrons. Então, a gente vai começar lá. 1s2, 2s2, 2p6,
3s2. Acabou? Acabou lá. Ó. 2 com 2, 4 com 6. 10 com 2, 12. Então, a gente vai fazer assim, ó. Lá no nível 1, a gente tem quantos elétrons? 2, que está lá dentro do subnível S2. Então, vocês vão colocar aí na camada K, 2 elétrons. Lá na camada 2, a gente tem quantos elétrons? 8. 2 do subnível S, olha lá, o 2S2. Então, 2 do subnível S e mais 6 do subnível P. Não ficou lá o 2S2, 2P6? Então, 2 do S com 6 do P, 8. Então, vocês vão escrever lá na tabelinha de vocês, na letra A, L, 8. E na camada 3, ou nível 3, a gente só tem 2 elétrons, que está lá dentro do subnível S. Então, ficou 2, 8, 2. Letra B, criptônio. O criptônio tem Z, número atômico, igual a 36. Então, a gente tem 36 elétrons para distribuir. Vamos fazer de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Vamos parar aqui para contar se já deu os 36? Então, vai ficar 2 com 2, 4, com 6, 10. Com 2, 12, com 6, 18. Com 2, 20, com 10, 30, com 6, 36. Ok. Agora, vamos dividir em camadas. Olha lá no nível 1. Quantos elétrons que eu tenho? 2, né? Só tem 2 elétrons lá dentro do subnível S da camada 1. Então, eu vou colocar lá no criptônio, camada K, 2 elétrons. Camada 2, olha lá quantos que eu tenho. 8. 6 no subnível P e mais 2 no subnível S, 8. Camada 3, lá no nível 3, quantos que eu tenho? Ó, 2 no subnível S, com 6 do subnível P, já deram 8. Opa, eu tenho ali um 3D10 também, então mais 10 do subnível D, eu tenho 18. Então, no 3 ficou camada M, 18. E no nível 4, lá na camada N, ficou 2 do subnível S, mais 6 do subnível P. Então, 2 com 6, 8. Letra C. Agora, a gente vai fazer do estanho, o número atômico, o Zzinho lá, igual a 50. Então, a gente tem 50 elétrons para poder distribuir. Então, vamos seguindo lá o diagrama de Linus-Pauling. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p2, ok? Então, deu aí os 50, se a gente contar lá em cima, dá os 50 elétrons. Na camada K, ou no nível 1, a gente tem 2 elétrons, que estão lá dentro do subnível S. Na camada 2, nós temos 8, né? 6 no subnível P e 2 no subnível S. Na camada 3, nós temos 18, né? 2 no subnível S, 6 no subnível P e 10 no subnível D. Na camada 4, então, vocês vão colocando lá, ó, K2, L8, M18. Na camada N, ou camada 4, a gente tem quantos? 18, 2 no subnível S, 6 no subnível P, mais 10 no subnível D. Então, ficou 18 também. E na camada O, ou camada 5, a gente tem quantos? 4, né? Porque vai ficar, não ficou lá, ó, 5S2, 5P2. Então, ficou 5, 2 do S, 2 elétrons no subnível S, mais 2 do subnível P. Então, ficaram 4 elétrons lá na camada O. E para a gente terminar, a letra D, frâncio. Agora, a gente tem 87 elétrons aí para distribuir, visto que o número atômico do frâncio é 87. Então, a gente vai começar lá, ó. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s1. Pronto, deu aí os 87 elétrons. Agora, vamos distribuir lá, vamos desmembrar os subníveis aqui para a gente colocar os elétrons dentro das camadas. Então, lá na camada 1, eu tenho 2 elétrons. Na camada 3, eu tenho, ou lá na camada M, né, da forma que aparece aí para vocês, eu tenho 18. 2 com 6 com 10. Na camada 4, eu tenho 2 do subnível S, 6 do subnível P, mais 10 do subnível D e mais 14 do subnível F. Opa, eu tenho 32 elétrons, certo?
Na camada N, né, na camada número 5, eu vou ter, ó, 2 do subnível S, mais 6 do subnível P e mais 10 do subnível D. Então, eu tenho quantos? 18. 2 com 6, 8 com 10, 18. Na camada 6, né, na camada O, eu tenho quantos? 8. Olha aqui, ó, ficou 2 do subnível S, mais 6 do subnível P. Então, 6 com 2, eu vou ter 8 lá na camada P, certo? E lá na camada Q, na última, na camada 7, eu só tenho lá, ó, 7S1. Então, eu tenho um elétron só. Então, ficou 2, 8, 18, 32, 18, 8 e 1. Pessoal, quem ainda tem dificuldade em fazer distribuição eletrônica tem que voltar na aula que a gente falou como construir o diagrama e como distribuir esses elétrons seguindo lá as diagonais, tá? Se não der conta de fazer distribuição eletrônica, daqui pra frente vai enrolar o bigode mesmo, tá? Então volta lá na aula de distribuição eletrônica, se não sabe, dá lá ver mais 5, 6, 7 vezes até aprender, belezinha? Então a gente vai parar por aqui e a gente volta na próxima aula. Um grande beijo, fiquem com Deus!